Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai conhecer uma arte marcial que nasceu da ousadia, da fusão entre tradição oriental e combate real. Esqueça os estilos limitados a formas bonitas ou golpes de exibição. O Zuan Shu Quan é afiado, direto, técnico e brutal quando precisa ser. Prepare-se para mergulhar na história de um sistema que carrega o espírito do Kung Fu e a eficiência do kickboxing, tudo em um só caminho de luta. Aperte o punho, respire fundo, porque o combate vai começar agora. Nos turbulentos anos 60, enquanto o Reino Unido vivia sua própria revolução cultural, um movimento silencioso acontecia nas sombras das academias de artes marciais. Taekwondo, Judô e estilos tradicionais chineses começavam a se espalhar entre os praticantes britânicos, ainda fascinados pelo misticismo oriental e pela brutalidade prática do combate. Mas havia algo que não se encaixava. Faltava uma ponte entre tradição e eficácia. Entre forma e função. É nesse cenário que entram em cena dois nomes que mudariam tudo, Henry Cole e Grão-Mestre Khan. Henry Cole não era um artista marcial comum. Vindo de Singapura, ele havia estudado o feroz estilo tigre-garça, um sistema do norte da China que mistura ataques lineares com movimentos circulares e poderosos golpes de palma. Depois, ao se estabelecer no Reino Unido, tornou-se um dos primeiros faixas pretas de Taekwondo no país, uma arte conhecida por seus chutes rápidos e precisos. Essa mistura explosiva já o colocava em um nível diferente. Grão-Mestre Khan, por sua vez, trazia um repertório vasto. Originário da Malásia, havia treinado artes marciais chinesas tradicionais, estudado judô, e finalmente mergulhado na Wushu-Kan, uma arte marcial moderna baseada no Kung Fu do Norte, mas com ênfase no combate direto. Khan era metódico, técnico e visionário. Ambos estavam imersos na Wushu-Kan, que naquela época era uma das maiores organizações de artes marciais chinesas no Reino Unido. Mas com o tempo, começaram a sentir que o sistema estava engessado. A arte havia perdido a sua capacidade de adaptação. Era preciso mais. Em 1988, os dois mestres tomaram uma decisão ousada. Romperam com a Wushu-Kan, levando consigo um grupo seleto de faixas pretas. Eles não queriam apenas fundar uma nova escola. Queriam reformular tudo. Nascia então o Zuan Shu Quan, o Salão da Técnica Marcial. Mas esse nome escondia algo maior, um sistema criado para combate real, com ênfase na evolução constante, sem abandonar o espírito tradicional das artes marciais chinesas. O Zuan Shu Quan foi moldado em três pilares fundamentais. Técnica afiada inspirada no Kung Fu tradicional do Norte, com formas longas e fluidas, eficiência de combate, herdada do Taekwondo e do Muay Thai, com chutes, socos e combinações letais, espírito marcial, mantido vivo com armas chinesas, quebras de tábuas, e treinamentos intensivos. A rotina de treino era clara e brutal, aquecimento rigoroso, seguido de exercícios físicos de resistência, depois técnica, muita técnica, com foco em fluidez e potência. Em seguida, treino de formas, taolu chineses, que não eram só estéticas, cada movimento era destrinchado até se tornar automático no corpo do praticante. Depois vinham os drills de combate, os treinos de manopla, as aplicações de luta real, e o sparring pesado, que só aumentava conforme o praticante subia de nível. Tudo culminava nas temidas graduações, onde era preciso quebrar tábuas com golpes limpos, demonstrar precisão com armas, e sobreviver a confrontos com múltiplos oponentes. O Zuan Shu Quan não era para qualquer um. Era para quem queria mais que tradição. Era para quem queria sobreviver em combate, sem perder o elo com a essência das artes marciais. Esse novo sistema não se ajoelhava diante da tradição, mas também não cuspia em sua história. Ele a transformava, lapidava e fazia dela uma arma afiada para o mundo moderno. Quando falamos das técnicas do Zuan Shu Quan, estamos falando de um sistema que não apenas combina golpes, ele integra filosofias marciais diferentes com precisão cirúrgica. Chutes rápidos e diretos. Os chutes são uma das colunas do Zuan Shu Quan. Foram adaptados do Taekwondo, mas modificados para o combate real. Nada de esticar a perna e deixar o quadril aberto. Aqui, os chutes são rápidos, certeiros e com o mínimo de abertura possível, sempre prontos para recuar ou se conectar a uma sequência de mãos.
chute frontal direto para interromper avanço, chute lateral com força para deslocar ou quebrar equilíbrio, chute circular baixo para perna e médio para costelas. Tudo feito com explosão, equilíbrio e retração instantânea, como se cada perna fosse um gatilho. Socos rápidos com estrutura e repetição. Diferente dos estilos que exageram em floreios, os socos aqui são simples, diretos e treinados até a exaustão. A combinação preferida: jab, direto, cruzado e gancho. Mas o diferencial está no encaixe do corpo, no giro do quadril e no uso de passos curtos, herdados do Kung Fu tradicional. Golpes em linha, sempre voltando à guarda, repetição em sequência para ritmo e pressão, combinações curtas e explosivas, não coreografadas. Além disso, existe o uso de palmas, cotoveladas e socos descendentes, aplicados em contextos de defesa pessoal. Nada de perfumaria. Formas com aplicações reais. Sim, o Zhuang Shukuan mantém formas tradicionais do Kung Fu do Norte. Mas elas não são só coreografia. Cada movimento é estudado e treinado para uso prático. Por exemplo, um movimento circular pode se transformar em um bloqueio com torção de pulso. Uma sequência de passos pode ser usada para deslocamento lateral e contra-ataque. O praticante não apenas memoriza a forma, ele vivencia a aplicação dela com parceiros. Isso é chamado de análise de forma, e é o coração do treino técnico. Uso de armas tradicionais com propósito de combate. As armas mais utilizadas são bastão longo, espada larga chinesa e nunchaku. Mas não se trata de florear com armas. Cada uma é ensinada com foco em distância, tempo de reação, controle de alavanca e transição para a luta desarmada. A ideia é que o praticante possa usar qualquer objeto do ambiente como extensão do corpo, um bastão de madeira, um tubo de metal, ou até um cabo de vassoura. Quebras de tábuas. Diferente de artes como o karatê tradicional, onde a quebra muitas vezes é demonstrativa, no Zhuang Shukuan ela é um teste real de técnica. Cada faixa tem uma exigência específica, a tábua precisa ser quebrada com técnica limpa, sem giro forçado, sem impulso fora do controle. Se errar, reprova. A quebra mostra que o golpe funciona, e que o praticante tem total controle da explosão e do alinhamento do corpo. Sparring real com pressão e progressão gradual. O ponto alto do treino é o sparring controlado e evolutivo. No início, apenas golpes em zonas definidas, como tronco e pernas. Depois, liberação gradual de técnicas, com níveis crescentes de contato. E nos graus mais altos, o combate é livre e intenso, simulando situações de defesa pessoal urbana. O objetivo não é ganhar por pontos, mas sobreviver e neutralizar com técnica, frieza e adaptação. Combate contra múltiplos oponentes, técnica e psicológico. Esse treinamento é aplicado apenas nos níveis mais altos. Ele coloca o praticante em situações de desvantagem, cercado por 2 ou mais oponentes, com tempo contado e pressão psicológica. É aqui que tudo se conecta. Controle de espaço, escolha de alvos, uso de um adversário como barreira contra outro, respiração sob estresse. Nada é por acaso. O corpo reage porque foi treinado para reagir. No campo das artes marciais, poucos estilos conseguem equilibrar tradição e eficácia como o Zhuang Shukuan. Mais do que uma fusão de técnicas, ele representa uma filosofia de superação, adaptação e combate real. E se você gostou dessa arte tão impressionante, então, deixa seu like, compartilha com outros guerreiros e se inscreve no canal Mundo Marcial. Aqui, cada vídeo é um passo mais fundo no universo da luta verdadeira. Nos vemos no próximo vídeo.